Já está escolhido o vencedor da terceira edição da Bolsa de Investigação em Mieloma Múltiplo Osteoglutis, assim se chama o projeto vencedor. Vasco Bonifácio é o investigador responsável e está aqui connosco. Desenvolve o seu trabalho no Instituto de Bioengenharia e Biociências do Instituto Superior Técnico. Seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia. Em que é que consiste, no fundo, esta investigação que está, a desenvolver? Portanto, este projeto é uma nova abordagem para o tratamento do mieloma múltiplo, uma abordagem diferente. O tratamento desta doença oncológica, que é uma doença oncológica rara, está baseado muito na quimioterapia, na administração de radioterapia, anticorpos monoclonais e também o transplante de medula. E nós, neste projeto, propomos um novo tratamento, ou aquilo que esperamos ser no futuro um novo tratamento, que consiste no uso da medicina regenerativa para o tratamento desta doença. E que avanços, que progresso, por assim dizer, se pode esperar desta investigação que no fundo, que estão a liderar? Ora bem, portanto, tendo em vista, então, esta abordagem da medicina regenerativa, o que nós queremos é que este tratamento seja eficaz e que se consiga uma cura efetiva que ainda não existe. E, portanto, nós aqui queremos usar as células estaminais do próprio doente e vão ser essas células estaminais que, após uma diferenciação, numas outras células que nós chamamos osteoblastos, é um processo chamado diferenciação osteogénica, e depois vão ser essas células, esses osteoblastos, que vão, eles próprios, combater a doença no próprio doente, evitando assim o uso de quimioterapia, por exemplo, ou até um transplante de medula. E fisicamente, no laboratório, como é que está a ser estudada essa possibilidade? Portanto, neste momento, nós temos agora um plano no próximo ano para concretizar este projeto. Ele, portanto, vai consistir primeiro na síntese de umas nanopartículas oxidantes. Estas nanopartículas vão ser estes agentes diferenciadores das células estaminais. Portanto, nós no laboratório vamos sintetizar estas nanopartículas. Depois vamos para outro laboratório fazer estes ensaios de diferenciação. Mas, portanto, esta primeira etapa é sempre in vitro. Portanto, não vamos ainda usar um modelo animal. Depois, no futuro, estamos a pensar então usar um modelo animal pré-clínico que poderá eventualmente depois seguir para um ensaio clínico, para uso em doentes. E até porque esta doença, enfim, tem como um dos primeiros sinais questões relacionadas com ossos, queixas relacionadas com ossos, perda óssea também. É uma doença silenciosa e estes podem ser uns dos primeiros sinais que aparecem. E esta investigação também se foca um pouco nesta questão. Sim, porque aqui o objetivo é usar, portanto, as células do próprio corpo para poderem combater a doença. E nós, portanto, tivemos a ideia de desenhar este projeto com base em alguns estudos que já existiam na literatura. Portanto, o que está descrito na literatura é que estas células, estes osteoblastos, conseguem combater as células cancerígenas do mieloma. E, portanto, sabendo isto, e como nós também tínhamos alguns resultados anteriores, em que verificámos que estas nanopartículas oxidantes conseguiam diferenciar as células estaminais em osteoblastos, nós juntámos estas duas informações. Portanto, por um lado, conseguimos fazer a diferenciação e, por outro lado, aumentando a população de osteoblastos, vamos então debelar a doença ou travá-la ou até destruir, portanto, estas células cancerígenas com as células do próprio corpo. E onde é que nasceu o interesse por esta área de investigação? Eu acho que foi um acaso. Tal como muitas coisas que acontecem na ciência, acontecem por acaso, foi uma surpresa, porque nós já trabalhamos com este tipo de materiais, estes polímeros, estas nanopartículas são polímeros, já trabalhamos com estes materiais há muitos anos. E nós temos feito diversas funcionalizações destes materiais. E verificámos, numa destas últimas reações que nós fizemos, que elas tinham estas propriedades. Isto também foi uma surpresa para nós. E então foi a partir daí que nós pensámos, ok, então temos aqui em mãos um material muito interessante e que poderá ser usado então como uma estratégia de medicina regenerativa. Porque na natureza já existem certas espécies que conseguem regenerar-se. Nós, humanos, apenas conseguimos regenerar as células da pele ou as células do sangue e alguns neurónios também. Mas não é o caso, por exemplo, de certos répteis que conseguem, com uma estratégia de defesa, por exemplo, largar a sua cauda e depois regenerar o órgão. Nós não conseguimos fazer isso.
Mas esta estratégia da medicina regenerativa é muito interessante e seria ótimo se nós conseguíssemos escolher esta via para tratamento. E essas descobertas que acaba de nos dizer que foram feitas um tanto por acaso, mas no fundo a ciência também é assim. Exatamente. É esse o seu papel. Como é que despertou aqui o interesse e a vontade da equipa se candidatar a esta bolsa? Portanto, por um lado havia este resultado preliminar que nós achávamos que poderia ser sem potencial para o uso em terapia do mieloma. Foi mais neste sentido. Portanto, nós, como havia na equipa já pessoas que trabalhavam na diferenciação de células estaminais e havia outros elementos da equipa que trabalhavam na síntese, nós achámos que seria muito interessante poder conjugar estas duas coisas. Exatamente, podíamos complementar. E, de facto, a Margarida Diogo, que é outra investigadora do projeto, é quem está à frente desta tarefa da diferenciação de células estaminais. E depois estou eu também na parte da síntese, portanto, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, porque eu sou químico. E depois temos uma outra colega, que é a Sandra Pinto, que nos vai ajudar, através de uma plataforma de bioimagem, também a determinar também a viabilidade celular, os ensaios de citotoxicidade e todas outras técnicas complementares que nos vão ajudar, então, a focar no problema. E este valor, enfim, o prémio, os 10.000 euros da Bolsa, já decidiu como é que vão ser aplicados? Exatamente, portanto, ele vai ser usado exclusivamente na investigação, portanto, neste período de um ano que nós temos para apresentar os resultados relativamente a esta Bolsa, e temos tarefas, portanto, há um plano de trabalhos que vamos executar durante este período, e todas as tarefas têm um custo associado e, portanto, há um orçamento que é contemplado seguindo este valor. E os orçamentos costumam responder às necessidades ou nem por isso? Bem, podiam ser mais simpáticos, por assim dizer? Para esta primeira etapa é suficiente. Portanto, para aquilo que nós nos propusemos a fazer é suficiente. É claro que no futuro nós teremos que nos candidatar a outros projetos para ter mais verbas, porque esta investigação é uma investigação muito cara. Mas para estes ensaios preliminares e de ver realmente se está tudo a funcionar e se nós podemos avançar, por exemplo, para um modelo usando ratinhos, é suficiente neste sentido. É um caminho que às vezes é um bocadinho difícil de trilhar. Os resultados estão à vista, os benefícios estão comprovados. Não devia ser tão difícil conseguir financiamento, ou ele poderia ou devia aparecer de uma forma mais natural. Porque têm que ser as equipas de investigação a candidatar-se, a ir à procura do financiamento. Exatamente. Em Portugal tem sido assim. Por acaso, em Portugal nós não temos tanto um mecenato ativo na área da saúde, mas eu, por exemplo, posso dizer que em janeiro de 2019, no Reino Unido, o Imperial College recebeu 10 milhões de libras para a investigação em mieloma múltiplo, que foi uma doação de anónimos. E, portanto, se nós em Portugal também tivéssemos mecenas na área da saúde, seria extremamente interessante e ajudaria-nos também a avançar um pouco mais neste tipo de patologias. Portanto, o mieloma múltiplo é uma doença rara, oncológica muito rara, apesar de afetar 600 portugueses por ano que morrem com esta doença. Mas se nós tivéssemos mais dinheiro para investir nestas doenças mais raras, que muitas vezes não são o alvo da indústria farmacêutica, porque se calhar não vão dar muito lucro, porque há muito pouca gente que vai beneficiar, mas de qualquer forma eu sou da opinião que se deve investir em doenças raras, porque nós nunca sabemos se esta investigação depois não poderá ser usada para tratar outro tipo de patologias. Portanto, eu acho que é muito interessante e é de investir nesta ciência associada à saúde. E, no fundo, estes prémios, estas bolsas, acabam por ajudar também a mostrar o trabalho que se faz, o trabalho das equipas de investigação. Exatamente, e por exemplo, o caso do Instituto Superior Técnico, houve até alguma surpresa como é que uma equipa de químicos e biotecnólogos ganharam esta bolsa, porque normalmente, ou seja, em edições anteriores, tem havido sempre médicos na equipa. Isto também foi uma forma de mostrar que o Instituto Superior Técnico, apesar de ser uma escola de engenharia, ter matemáticos, ter físicos, também desenvolve investigação relacionada com a oncologia. E, por exemplo, no nosso caso, eu tenho alguma colaboração com o IPO de Lisboa, já há alguns anos. Essa investigação que tem sido
tem sido feita nos últimos anos, ainda não é conhecida, será conhecida num futuro breve, mas também poder mostrar que há aqui uma interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento que não são estanques. Eu acho que isso é muito importante. Acabam por se complementar também. Exatamente. Muito obrigada, Vasco Bonifácio, por ter vindo ao Saúde em Dia. Venceu a 3ª edição da Bolsa de Investigação em Mieloma Múltiplo. Conhecemos aqui um pouco do que é esta investigação e dos benefícios que pode trazer.